E aí, meu amigo do Sport Like, hoje o dia inteiro foi essa bomba aí do Ancelotti assumir a seleção brasileira. Muitos estão falando aí que foi pro Edinaldo, uma cortina de fumaça pro Edinaldo, mas vamos ver a repercussão aí dos comentaristas de futebol. Tem muita coisa para se falar, a relação dele com o Neymar, como é que vai ser? Será que ele vai convocar o Neymar? Será que o Neymar vai conseguir convencer o Ancelotti que ele ainda merece vestir a camisa da seleção? Ele é um vencedor, né? Ele, no Real Madrid, a segunda passagem dele pro Real Madrid, a média dele é sempre ganhar um grande campeonato por ano, e o cara já foi 5 vezes campeões da Champions League. É um recorde, né? E foi campeão de várias ligas na Europa. Então, a seleção brasileira contratou um dos maiores treinadores do mundo. Já pensou se ele for campeão mundial pela seleção brasileira? Aí o currículo vai ficar completo. Mas vamos lá, e vou trazer uma curiosidade para você. Ele não vai ser o primeiro treinador a dirigir a seleção brasileira, o primeiro estrangeiro a dirigir a seleção brasileira, não. Já teve treinador estrangeiro que dirigiu a seleção brasileira, e o Paulo Vinícius Coelho vai falar pra gente. O PVC vai dizer quem já treinou, qual foi o estrangeiro que já treinou a seleção brasileira. Então vamos lá com o Paulo Vinícius Coelho. Carlo Ancelotti não será o primeiro técnico estrangeiro da seleção brasileira, embora seja o primeiro em Copa do Mundo, claro, desde que chega até lá. Ramon Platero, uruguaio, dirigiu o Brasil em 5 partidas no Campeonato Sul-Americano de 1925, era a Copa América. Depois, em 1943, Joreca, português, foi técnico junto com Flávio Costa em 2 amistosos. E por último, o argentino Filpo Nunes era técnico do Palmeiras, quando o Palmeiras vestiu a camisa da seleção brasileira, e portanto era do Brasil, enfrentando o Uruguai na cerimônia de inauguração do Mineirão. 3 técnicos estrangeiros na história da seleção brasileira. Claro, Carlo Ancelotti vai ter um papel mais importante. Vai ser o primeiro técnico da seleção brasileira em Copa do Mundo, sendo italiano. O que já produz um comentário na Itália. Por que a Itália não o contrata e sim o Brasil? Ancelotti vai tentar quebrar um tabu, esse sim. Nunca um técnico foi campeão do mundo dirigindo uma seleção que não fosse a do seu país. Já bateu na trave. O austríaco Ernst Happel era o técnico da Holanda, vice-campeão do mundo contra a Argentina em 78. Eu sou contra, não pelo currículo dele, porque o currículo dele fala por si só. O currículo dele é excelente, só falta a Copa do Mundo. Exatamente. Eu sou contra porque é pouco tempo até o ano que vem, a Copa do Mundo, né? O Brasil não tem um time, o Ancelotti não tem um tempo para formar um time como em clube. Os clubes que ele passou, que ele foi campeão, ele treinava só seleção. E agora é muito peso de um treinador que chega, com muito peso, mas para um time leve. Porque ele é muito mais treinador que os jogadores, atualmente falando. Esse peso desse currículo maravilhoso, eu não sei se ele vai fazer efeito positivo nessa pobreza que está o nosso futebol. A princípio chega assim, fortíssimo, campeoníssimo, mas pega uma seleção que não tem um time formado até então. Em relação à escolha, acho que assim, a gente já falou algumas vezes aqui, mas agora que é oficial, vale repetir. Para mim, não existia uma escolha melhor possível. Não existia. Essa coisa de comparar o Carlo Ancelotti com o Jorge Jesus, com todo respeito ao Jorge Jesus, eu acho que a gente está falando de técnicos de patamares completamente diferentes, com experiências completamente diferentes no mais alto nível do futebol mundial. Legal, acho que o Jorge Jesus conhece mais o futebol brasileiro do que o Carlo Ancelotti. Quando eu digo futebol brasileiro, estou dizendo futebol no Brasil. Sim. Mas não me parece que essa seja uma deficiência que você não possa corrigir muito rapidamente, que você possa suprir muito rapidamente. Até porque, qualquer que fosse o técnico da seleção brasileira, um brasileiro, um estrangeiro, o Carlo Ancelotti, o Jorge Jesus, o José Mourinho, qualquer um deles provavelmente vai convocar mais de 80% de jogadores que trabalham na Europa, nos campeonatos em que o Carlo Ancelotti trabalha ou já trabalhou.
Então, sinceramente, esse para mim não é um problema. Estamos falando, só para repetir muito rapidamente, de um treinador que tem uma relação maravilhosa com os jogadores brasileiros. Talvez a gente não ache um que tenha uma relação tão boa no mundo com os jogadores brasileiros historicamente, desde os tempos de jogador, nos tempos de treinador no começo da sua carreira, nos tempos de treinador agora, que tem uma relação maravilhosa com vários jogadores desta seleção brasileira, que é o maior vencedor da história da Champions League, que talvez seja o campeonato que mais se assemelha à Copa do Mundo no planeta, feito por seleções multinacionais, né? E que é o único técnico a ter vencido todas as 5 grandes ligas da Europa. O maior vencedor da história do Real Madrid. Todos esses meses as pessoas discutindo sobre por que o Ancelotti viria, por que o Ancelotti não viria, por que contratar o Ancelotti, por que não contratar o Ancelotti. E muita gente ficou cética, porque o Ancelotti era o técnico do Real Madrid. Muita gente acha que é só uma questão financeira. E eu acredito que esse senhor, que deve ter o vício de competir, porque largar o vício de competir, a adrenalina da competição não é uma coisa muito simples, é uma coisa que tem que ser feita, acho que eu até gradativamente, sem não ter um choque. Deve ter se interessado muito pelo estímulo dessa coisa diferente que é dirigir a maior seleção da história do futebol, num momento difícil, no maior campeonato do futebol. Se o Ancelotti vencer a Copa do Mundo pela seleção brasileira, ele será, de maneira indiscutível, o maior técnico da história, mesmo não sendo o melhor técnico da história. Então eu acho que a questão esportiva o motivou. Aí o Jean já falou tudo, ele conhece os jogadores, ele trabalhou com boa parte dos jogadores que devem atuar como titulares. Tem uma coisa que ninguém está falando, vale lembrar, ele é próximo do Tite. E o Tite tomou um chute no gol na última Copa do Mundo contra as seleções europeias em 3 jogos, num erro de posicionamento do jogador que ele não queria que fizesse aquele movimento. A repercussão muito positiva e também ele está muito feliz nessa conversa que tivemos. E eu acho que todos os clubes têm do futebol brasileiro se manifestando também, parabenizando, né, por essa contratação. Os atletas da seleção brasileira, muitos também parabenizando, né, dizendo que é um excelente treinador. E a gente temos consciência que procuramos fazer o melhor. Isso não desmerecendo nenhum dos outros treinadores que estiveram juntos com a CBF, com a seleção brasileira. Ele também tendo essa vontade de estar dirigindo a seleção brasileira. Já conversamos com o Rodrigo Caetano e com o Juan. Eles deverão ir para lá, para a Espanha, para trocar ideias e reunir com um treinador, exatamente visando a divulgação da lista larga. Com esse trabalho e com aqueles que ele também tem em sua mente, que vai fazer com que possamos divulgar a lista larga até o domingo, que no dia 26, o treinador presente, ele possa fazer a escolha dos 23 que irão para esses 2 jogos, contra o Equador e contra o Paraguai. A relação dele com o Neymar não vai ter nenhum problema. Agora, no ponto de vista profissional, o Neymar ele não vai ter um treinador como foi o Dorival Júnior, que estava pensando na seleção brasileira em prol dele. Com o Ancelotti isso não vai acontecer, muito pelo contrário. Arrisco a dizer que se o Neymar não estiver fazendo por onde, ele não vai nem ser convocado. Ou seja, ele vai ter que voltar a jogar muita bola, mostrar dentro de campo que ele ainda tem potencial para continuar sendo convocado para a seleção brasileira. Então, aquilo que estava acontecendo com o Dorival Júnior, quando o Dorival Júnior expôs publicamente em uma entrevista coletiva, que foi pego de surpresa, quando o Neymar precisou ser cortado porque ele estava montando a seleção brasileira em cima desse jogador que é uma incógnita atualmente, hoje ninguém consegue cravar, nem o próprio Neymar, que ele vai estar na Copa do Mundo de 2026. Porque a parte física dele deixa a desejar. Então, com o Carlo Ancelotti, ou o Carlinho, isso não vai acontecer, muito pelo contrário. O Neymar ele vai ter que fazer por onde, jogar muita bola com a camisa do Santos, ou não, porque a gente não sabe nem se ele vai continuar no Santos, para poder voltar a ser convocado. E eu acho que uma seleção brasileira montada para o Neymar com o Carlo Ancelotti, isso não vai acontecer.